Então baixar o tom das músicas, pessoal, não é solução. Porque se você baixa o tom das tuas músicas, então você já deixa de fora aí algumas regiões dos sons. Porque se você tem uma música aqui, ela tá na tonalidade 3 para adentrar na quarta, e você então puxa a tonalidade da música para baixo, ou seja, você modulou a música para uma tonalidade mais grave, então você já deixa de fora aí as regiões médio-agudas. E isso não é bom, porque você puxa a tua tessitura toda para baixo. Ao passo que o correto é que todas as vozes vão para cima. Todas as vozes devem subir. Todas as vozes são propensas a subir e não a descer e ficarem graves. É claro que os graves fazem parte do canto. A região grave faz parte, porém ela é toda limitada. Ela é toda... Como é que nós vamos dizer? Nós não temos um grande estudo para fazer da região grave como nós temos a fazer da região aguda. Nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida falando e cantando em regiões graves. Então a região grave da nossa voz, ela é toda muito bem desenvolvida naturalmente. Isso assim, para 99% da população do mundo. Porque o natural da maioria das pessoas, corriqueiramente, é muito mais fácil você pegar e baixar a tua laringe e ficar falando lá para trás. Quando você acorda, é muito mais fácil você dizer um bom dia e não um bom dia. Ou então você erguer teu palato e jogar a tua voz lá em cima, na cabeça. Muito menos falsete. Que é essa voz mais ainda leve, airada, em alguns casos, e difícil de acessar. Mas ela só é difícil de acessar porque a maioria das pessoas então está puxando sua tessitura toda para baixo, tentando encorpar graves e se fazer nuances nos graves, só que nos graves você é todo limitado para fazer nuances e acrobacias musicais ou canto. Ali é tudo muito limitado. Então, vamos dar um exemplo de coisas agudíssimas. Falando ainda, nós ainda não vamos tocar uma música aqui. Falando. Por um exemplo. Falando e cantando, é claro. Por um exemplo, quantas oitavas um ser humano é capaz de cantar? Geralmente, uma voz canta 3 oitavas. Ou deve cantar 3 oitavas. Essas oitavas serão a segunda oitava. Estamos em convenção brasileira, ok? Eu sempre deixo bem claro. Na verdade, eu não deveria ter que deixar, mas deixo sempre bem claro que a nossa convenção usada aqui para estudo é a convenção brasileira. Vamos nos atenuar na nossa convenção, afinal somos brasileiros, estamos comunicando para brasileiros. Então, se alguém do outro país assistir, então, eles que façam então um serviço aí de tradução para a sua convenção, mas nós aqui estamos comunicando a brasileiros, então vamos usar nossa convenção brasileira, ok? Que fique claro isso. Então, um ser humano geralmente canta 3 oitavas. Essas oitavas são 2, 3 e 4. Então, oitava 2, vamos ter aí o Dó 2, Ré 2, Mi 2, Fá 2, Lá, Si 2 e o Dó 3. Entrando na terceira oitava, então. A oitava 2, ela é naturalmente pertencente aos homens. Eu digo naturalmente porque existem mulheres que são capazes de cantar algumas notas da oitava 2 com propriedade. Mas essas cantoras são muito raras, são os contraltos. Vozes hoje em dia já praticamente que já não existem mais. Essas vozes mais graves já não existem mais. Então as contraltos são capazes de cantar a oitava 2, que é natural para nós cantores homens. Por quê? Porque é muito grave para uma mulher. Médio soprano ou soprano.
tanto uma quanto a outra não tem facilidade para cantar essas notas. É raro. Na verdade, até tem os casos, mas são mais raros. Naturalmente falando, a médio soprano e a soprano vão ter aí brilho em voz para cantar a oitava 3 e oitava 4. A oitava 3, ela é dividida entre os homens e as mulheres. Por quê? Porque a oitava 3, ela é natural tanto para um quanto para outro. Embora nos dias de hoje eu veja pessoas tendo dificuldade em cantar a escala de Fá maior, da oitava 3 para cima, até o famigerado Dó 4, até chegar no famigerado Dó 4. Dó 5 se fosse convenção americana. Hoje em dia é muito fácil você ver as pessoas tendo dificuldade em cantar a oitava 3. Talvez no passado também tenha tido pessoas com dificuldade ali, geralmente ali que estão entrando no canto ou que nunca fizeram aula de canto, ou as que estão iniciando. Mas eu digo para vocês que não deveria haver essa dificuldade em cantar a oitava 3. Justamente porque a oitava 3 deve estar presente conosco, como parte da nossa vida, aí para nós pessoas que cantamos ou estudamos. Muito mais ainda das pessoas que tocam algum instrumento. Então elas estão mais familiarizadas ainda com as notas e as oitavas. A oitava 4, agora sim nós chegamos lá. A oitava 4, naturalmente pertencente das mulheres. Por quê? Porque, como você sabe, se nós formos para o lado da musculatura, as cordas vocais das mulheres são naturalmente mais afuniladas. Elas são naturalmente mais estreitadas com relação às dos homens, que são mais espaçadas. Isso gera o som da voz dos homens mais grave. E o das mulheres, por ser mais apertadas, entre aspas, elas então geram esse som mais tênue e agudo, naturalmente. Então a oitava 4 ela é pertencente das mulheres, porque as mulheres em voz cantam esse Dó 4. Claro que se for contralto, não tem esse Dó 4. Mas a médio soprano e a soprano, que são o que mais existem no mundo hoje em dia, e no geral eu acho que sempre foi o que mais teve, elas cantam esse Dó 4. O famoso Dó 4, Dó de peito do tenor. Os tenores são capazes de cantar esse mesmo Dó, que é uma nota já pertencente à oitava da mulher. Os tenores são capazes de cantar esse Dó em voz. Ótimo, a partir do Ré a voz começará a pegar estridência. Nós temos aí a oitava 4 pertencente da mulher. Isso já destaca então o que eu havia falado no início do discurso, que um ser humano normal é capaz de cantar então 3 oitavas. Isso se refere a 2, a 3 e a 4. Só que a 4, pessoal, ela é a região da passagem alta. O Dó, Ré, Mi, Fá. Notas da passagem alta. O Fá sustenido já entra a região aguda, né? E o Sol, Lá, Si, Dó 5, região super aguda da voz. Estas regiões elas conferem a uma voz de soprano. O soprano canta essas notas da região aguda, já pegando o Fá sustenido, o Sol, o Lá e o Si. E também é capaz de cantar o Dó. Porém, nós temos aí as sopranos ligeiros de ópera dramáticas, que são as capazes de cantar até um Fá 5. Fá 6 se for convenção americana. Esse Fá diz menção àquela ópera famosíssima da Rainha da Noite de Mozart, que é uma das mais complicadas para as mulheres cantoras sopranos cantarem. Por quê? Porque é uma nota que está fora da compreensão de voz. Você não acorda um dia dizendo, hoje eu vou cantar um Fá 5. É possível você cantar? Sim, é possível. Existem registros de voz para isso, mas não é do dia para noite. É muito difícil. Aquele que vos comunica jamais cantou um Fá 5. A nota mais aguda até hoje que eu cantei, da região de oitava 5, foi o Ré. E aí ainda arriscava um sustenido, mas o Ré foi o meu limite. O Dó sustenido ia mais tranquilo e o Dó também.
claro, com os registros que eu aprendi a cantar. Então, quando nós tratamos sobre isso, por um exemplo, é capaz de cantar essa oitava 4 da mulher, o barítono? É possível que o barítono cante essa oitava. Sim, claro. O cantor baixo, não. O cantor baixo já tem uma voz muito mais pesada e grave. Ele não vai cantar essa oitava. Mas o barítono canta essa oitava. Isso trata-se de extensão de voz. Já não é mais uma questão de... Estamos falando da tessitura natural, que vai cantar ali e tal, tantas notas. Não. Nós estamos falando de cantar notas que fogem da compreensão natural desta voz. Ou seja, nós estamos falando de notas que vão além daquilo que você é naturalmente capaz. Tá entendendo? Então são coisas fora da tua esfera de voz. Mas você, através dos recursos, que são os registros de voz, e o estudo, esse conhecimento todo, que é a colocação de voz, então você mistura tudo isso e você chega lá, além do possível e do natural da tua voz. Eu trago para vocês então um exemplo fenomenal de extensão de voz, que é o Dimash. Finalmente estou trazendo esse cantor. Ele é um fenômeno vocalmente, instrumentalmente, enfim, em vários aspectos. E ele nos mostra então sobre o cantar na sua música. Ele vai fazer desde voz de peito a voz de cabeça leve, soprosa, voz de cabeça normal, voz de peito impostada, falsete e notas na região do whistle. E ao final nós vamos comentar sobre quantas oitavas ele cantou. Aqui estamos na extensão máxima de uma voz humana. É o quanto que uma voz humana é capaz de cantar num ao vivo. Bom, acreditamos que é ao vivo. E usando o potencial máximo da voz. Vamos acompanhar. Ele é muito talentoso. Muito estudado, acredito eu. Pelo que eu já li. Nós vamos acompanhar toda a trajetória dele. Ele tem um domínio muito grande da voz. Ele está cantando aqui, região 3. Agora. Isso foi um Si 1. Aí foi Fá em falsete na oitava 4. E volta para a oitava 3 agora. Si 1 novamente. Escala de Ré até o Si 3. Mi, Fá, Sol, Lá. E volta para o Fá na oitava 3. Nessa voz de cabeça. Falsete, Fá 4. Voz natural. Nos remetendo a um cantor pop. Aí a voz natural. Voz mista para frente, empurrada. Fá 4. Ele falou no Si 1. Falsete, oitava 4. Mi, Fá. Lá, Si, Fá, Sol. Fá. Si 4. Novamente falsete, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Fá, oitava 3. Tudo no falsete. Agora. Fá 4, Dó 5, Ré 5 e Mi 5.
Volta a voz de cabeça. Não é falsete esse. É voz de cabeça. Naturalmente já temos. Canta na voz impostada, que é voz natural. Voz de cabeça leve, airada. Voz de peito impostada, Si1. Fez a escala de Ré novamente até o Si. Voz mista, empurrada pra frente. Tudo empurrado pra frente. Fá 4. Foi até o Mi 5 novamente. E fez uma escala descendente de Ré bemol. De 5 para 4. Na verdade fez lá. Então, o que ele fez? Ele usou a extensão máxima da voz. Ele usou todos os recursos possíveis e acessíveis a uma pessoa de cantar. Então, vejam vocês que quando um cantor é limitado, é apenas porque ele limitou-se a si próprio. Porque nós vemos aqui um exemplo extasiante de tão cheio de nuances de canto e musical, as acrobacias que são possíveis para uma voz. E eu digo a vocês que qualquer um é capaz de fazer. É capaz que eu seja malhado por causa disso. Mas nós vemos o exemplo puro do que é capaz da voz fazer. Então vamos aqui dissecar um pouco a respeito. Ele cantou no início a sua voz de cabeça leve e airada, muito semelhante àquilo que a Billie Eilish, exemplo que nós usamos há pouco tempo, faz em suas músicas. Naquela música dela, me falta a letra. What I was made for, what was I made for. Então usa essa voz de cabeça levinha, parece que é soprandinho, parece que você está falando no ouvido da pessoa, contando aí um segredo, não é? Características dessa voz. E ao chegar então no refrão, primeiro refrão, então ele faz um... Eu não tenho essa nota desse Si para cantar, porque esse Si é um Si1 e é lá na oitava do baixo. Então ele adentrou a oitava do baixo com esse Si1 e depois ele faz uma escala a ascendente de Ré, uma escala ascendente de Ré, que é o e quando chega lá em cima na oitava feminina, ele fez em falsete do Mi, Fá, 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 Fá. E então ele já fez uma escala descendente na sequência, voltando então para a escala descendente do Fá, só que na oitava inferior, que daí já seria na 3. E quando ele fez o fechamento desse primeiro verso, foi num falsete do Fá, com essa sonoridade que faz lembrar uma voz de ópera feminina impostada, só que na verdade é um falsete, nada mais é do que um falsete oco masculino. Então depois ele, mais uma vez, ele faz o segundo verso, cantando em sua voz natural, impostada, e ao chegar no agudo de Fá novamente, que ele faz o Fá sustenido, ele ataca do Mi para o sustenido na voz empurrada para frente, completamente empurrada para frente, mista. Queima-te, 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 vale, misturando ao máximo, aliás, esticando ao máximo para trás para achar o espaço necessário para essa nota. E quando ele chegou no climax, ele então fez
Fá na oitava 4, Dó 5, Ré 5 e Mi 5. O Mi eu não tenho, como eu já falei pra vocês, meu limite foi o Ré uma vez. O Mi 5 eu não tenho essa nota. O sustenido. Então, o que nós dizemos no final o que concluímos é que ele usou a extensão máxima que uma voz humana é capaz de cantar. E todos podemos, amados. Todos podemos, basta nós termos a conscientização dada através do conhecimento para trilharmos por tal caminho. Todas essas notas nos são acessíveis, colocando a voz corretamente.